Olha lá essa guerra na Ucrânia, já está, quanto tempo está acontecendo? Não cessa, irmãos. E as pessoas estão atentas, não estão vendo o que está acontecendo, estão vivendo no oba-oba. Só pensam no dia de amanhã, só pensam em ganharem alguma coisa e esquecem do mais importante, que é a palavra de Deus, irmãos. Às vezes as pessoas estão indo para a casa de Deus, para quê, irmãos? Olha só o que a palavra vai dizer. No verso 5 fala que vai se levantar falsos profetas. E às vezes as pessoas estão querendo encher o seu ego, estão querendo ouvir muito, eis que eu te digo. E às vezes elas querem falar, Deus está me mostrando que tem uma chave na sua mão. E às vezes é mentira, irmãos. É só nós analisarmos a palavra. A palavra é bem nítida. Tome cuidado para que ninguém vos engane. E olha só, irmãos, que maravilha. Eu dou glórias a Deus por isso, porque isso está acontecendo nos dias de hoje. Só para quem não está atento à palavra, irmãos. Isso é muito importante que nós que buscamos ao Senhor, que glorificamos o nome dEle, irmãos. É só você ser bem lítido nisso. Quando você olha para as igrejas a qual pregam a verdade, irmãos. Elas vão estar aqui desta forma, irmãos. Essa igreja, irmãos, no dia de hoje era para estar cheia, repleta de pessoas vindo buscar a Deus, pedindo a misericórdia dEle. Mas não, irmãos, eu dou glórias a Deus porque vocês estão aqui. Porque vocês reconhecem que há um Deus a qual morreu lá na cruz por mim e por você. E às vezes as pessoas estão sendo dispersas por isso. Estão buscando outras coisas, se preocupando com outras coisas. E esquecem do mais importante, que é buscar ao Senhor, o Rei dos Reis, a qual morreu um dia por mim e por você. Isso está acontecendo nesse dia de hoje. A palavra vai falar que vai se levantar profeta, falsos profetas. Nós acabamos de ler aqui no verso 5. Isso acontece no dia de hoje, as pessoas vão lá, entram no seu Facebook, olha lá quantas pessoas você conhece, e aí vai falar o seu endereço, vai falar da onde você é. Está falando que é Deus, irmãos, e é tudo mentira. Isso, irmãos, tem acontecido no dia de hoje. Por isso que é muito importante quando você lê a palavra vai nos ensinar que quando Deus fala com o profeta, Ele fala com o profetizado também, irmãos. Eu sou prova viva disso, porque aconteceu comigo. Assim como aconteceu na vida de Paulo, quando ele estava cego e ele estava orando, e no mesmo tempo Ananias estava orando em outro lugar. E a palavra vai falar que Ananias ainda questionou, mas eu vou lá até a casa deste homem, a qual persegue. Mas Deus falou com eles dois ao mesmo tempo. Então quando Deus ele dá algo para um profeta, você pode ter certeza, irmãos, que Deus ele vai confirmar a bênção na sua casa, na sua vida. Você pode ter certeza disso. Mas isso é necessário que você leia o manual de vida, a qual é a Bíblia, irmãos. Se você abrir a Bíblia e deixar ela aberta lá na sua casa, ela só vai pegar pó, irmãos. E o que o Senhor ele requer de mim e de você? Que eu e você leia ela e pratique nos seus atos, nos dia a dias. E por esses motivos, vocês serão perseguidos. A palavra do Senhor é bem clara, irmãos. Por esse motivo, quando você busca o Senhor, segue os mandamentos, aí você vai começar a ser perseguido, irmãos. Porque você vai estar fazendo o correto. E as pessoas elas não concordam com o correto nos dias de hoje. Elas concordam com o incorreto. Você tem que ser o politicamente correto. Eu faço, mas não faço. Mas não, Deus ele não quer dessa forma. Você tem que fazer o certo. E adorar a Deus em qualquer circunstância, mesmo que você seja apontado. Irmãos, nós temos ali a lista ali de 50 países ali, a qual são perseguidos, por quê? Porque eles pregam o evangelho, e você está num país livre. Tudo bem que estão tentando nos calar, mas esse país ainda é livre, você pode falar abertamente sobre a palavra de Deus, irmãos, e tem vários países aí que não podem, e às vezes as pessoas estão aí dispersas, sem saber o que fazer, não vêm buscar a Deus. Irmãos, o Senhor ele quer que nós se prostramos Ele cada vez mais, irmãos. Nós temos que pedir misericórdia para o Senhor. Se Ele voltasse agora, o que seria de mim e de você?
Eu faço essa pergunta: você ia ter certeza que você ia para o céu? Você ia ter misericórdia e falar: Senhor, Senhor, eu estou aqui para te servir, para te adorar. A palavra vai falar que o povo vai passar fome no meio dessas guerras, no meio desses rumores. Isso ainda não é o fim ainda, irmãos. Olha só, a palavra é bem clara. É só o início das dores. Agora você já imaginou quando é o fim? Se isso é só o início, guerra, fome, rumores, muita terremoto em vários lugares, acontecendo várias tragédias. Nós acabamos de ver, irmãos, ali Bertioga ali, caiu tudo, inundou tudo. Ninguém descia, ninguém subia. Está se cumprindo a palavra, irmãos. E as pessoas estão aí dispersas. Não ligam, elas só querem se divertir, buscar o que se propõe a ela. Mas esquece que o mais importante, irmãos, a qual nós temos que fazer todos os nossos dias, é matar o eu e deixar o Espírito Santo sobressair na minha e na sua vida. E aí você pode ter certeza, irmãos, que Deus ele vai fazer algo diferente em você. A palavra do Senhor vai falar de homens a qual eles odeiam uns aos outros, irmãos. Irmão matando irmão, pai matando filho e vice-versa. Nós temos prova disso no dia de hoje, irmãos. Isso não é só uma vez, irmãos. Primeiro foi um menino que entrou na escola, matou uma professora. Aí hoje, olha só o que aconteceu. Isso no mesmo dia, lá nos Estados Unidos, um menino da mesma forma entrou numa escola também. E agora aqui, no Brasil de novo, o rapaz entra dentro de uma creche e mata aquelas crianças. E as pessoas ainda estão aí dispersas. Não percebem, irmãos, o que está acontecendo. Isso tudo é cumprimento da palavra. O que você tem que fazer, irmãos, é vir buscar a Deus rapidamente, irmãos. Esquece dos problemas, irmãos. Se eu fosse contar dos meus problemas, misericórdia, mas eu dou graças a Deus por isso, irmãos. Porque quando o crente é perseguido, irmãos, é porque a bênção é maior. Agora, quando está tudo tranquilo, se preocupa. Se preocupa. Quando não tem nada acontecendo, pode se preocupar, irmãos. Porque você não está incomodando o inimigo. Você está na área de conforto. Mas quando você busca o Senhor com sinceridade, quando você é atacado, você pode ter certeza, irmãos, que a bênção é maior. Porque o que o Senhor ele quer para mim e para você é bem maior. Quando você é atacado, eu posso tirar o exemplo de Eliseu, irmãos. Olha lá, ele estava sendo atacado, caluniado. O povo foi lá para prender ele. Não estou fugindo da palavra aqui, só estou fazendo um contexto. O povo foi lá para prender ele, irmãos. E quando o servo viu e falou: meu Deus, e agora o que nós vamos fazer? Só são eu e você aqui dentro desta casa. E a cidade estava rodeada de soldados para prender ele. Mas o que ele disse? Com firmeza: maior é o que está conosco do que está com ele. Pediu para que o Senhor abrisse os olhos espirituais dele. Isso é o que nós temos que fazer todos os dias, irmãos. Porque é uma batalha muito grande espiritual. E o mundo aí fora, irmãos, ele quer que você aceite tudo. O mundo aí fora para você é tudo mil maravilhas. Ele quer que você aceite. E quando você fala algo ao contrário, você é atacado, você é caluniado. Estava vendo um vídeo esses dias de uma mulher a qual viu 2 homens lá. E aí ela foi falar de Deus e ela teve que ser tirada do trem, irmãos. Olha só que ponto nós chegamos, irmãos. Que não pode mais falar da palavra de Deus. E o errado é certo. E o certo é errado. E nós não podemos concordar com isso. Porque nós somos servos de Deus. E o Senhor ele requer essa atitude de mim e de você, irmãos. No nosso dia a dia, irmãos. Que nós fazemos o melhor para Ele. E a palavra ainda vai além ainda. Vai falar o quê? Que neste tempo o amor de muitos se esfriaria. Porque tem muitas pessoas a qual estão na igreja, estão no evangelho, estão no mundo gospel, buscando se loclopetar, irmãos. E o Senhor não requer isso nem de mim, nem de você. Ele quer que você venha aqui se doar, irmãos. Adorar a Ele com sinceridade.
Quando qualquer coisa que você for fazer na sua vida, irmãos, eu sou prova viva disso. Que você for fazer, querendo se locupletar de algo, irmãos, esquece que não vai dar errado, irmãos. Agora, quando você faz aquilo com amor e coloca Deus na frente, pode ter certeza que o melhor Deus vai vir, vai te mostrar, Ele vai te dar, irmãos. Porque você colocou Ele em primeiro lugar. É desta forma, irmãos. Quando você faz isso, você pode ter certeza. Por isso que o amor de muitos se esfria, está esfriando, está acontecendo isso no dia de hoje. Esse dia a igreja podia estar aqui lotada das pessoas louvando e glorificando a Deus. Mas quando é uma igreja séria, a qual prega a verdade, a igreja vai estar assim, irmãos. Agora quando vir aquelas pessoas, quando falar, eis que te digo, olha, Deus está te dando uma chave, aí a igreja vai estar lotada, irmãos. Porque eles não gostam de escutar a verdade, eles querem só encher o seu ego. E Deus, Ele não requer isso de mim e de você, irmãos. Quando Jesus ele estava pregando, você acha que Ele pregava... Ele falou mais do inferno do que do céu, irmãos, na Bíblia. A palavra do Senhor nos ensina isso. Ele está alertando, irmãos. E é uma coisa muito simples. Vai ter 2 caminhos aqui, ó. Direita e esquerda. Para onde você vai? Se você for por aqui, você vai seguir o caminho certo. Se você for por ali, ó, vai acontecer isso. Porque Deus, Ele é Pai e Ele está te alertando. Você que é pai, é mãe, quando você fala para o seu filho não fazer aquilo, e o seu filho vai lá e faz, ele vai ter uma consequência. E às vezes, para os jovens, às vezes no dia de hoje, quando os pais falam, você não sabe de nada, eu sei o que eu estou fazendo. E aí quando ele quebra a cara, ele vê que você estava certo. E é o que mais tem acontecido nos dias de hoje, irmãos. Hoje, se você sair aí neste mundo aí fora, antigamente, quando tinha crianças de 12, 13 anos, estava brincando de bolinha de gude, fazendo um monte de coisa. Hoje em dia você não se vê mais isso, irmãos. As pessoas ficam presas em casa, isso quando não fazendo coisas erradas, irmãos. Pessoas aí de 13, 14 anos bebendo, fazendo coisas a qual não é lícita aos olhos de Deus, das suas próprias famílias às vezes. Deus, Ele não requer isso para mim nem para você, irmãos. Por isso que Ele fala, para que eu e você temos que direcionar o caminho a qual o filho deve andar. Para que não aconteça, para que ele fique atento ao que está acontecendo nos dias de hoje. Eu dou graças a Deus que o meu filho, irmãos, ele lê a palavra, ele se espelha. Ele fala, pai, eu não gosto disso não, quando vê algo diferente. Ele fala para mim. Então é desta forma, irmãos. Por quê? Porque ele tem uma pessoa te olhando. Tem um espelho. Então você é o espelho da sua casa, você é o cabeça da sua casa. E eles estão te observando. Se você fazer algo de errado, eles vão querer fazer da mesma forma, irmãos. Hoje nós estávamos até, vou abrir um parênteses, hoje nós estávamos até conversando sobre isso no serviço, depois desse acontecido. E aí uns falando outras coisas, eu falei, então, mas aí nós temos que analisar o que aconteceu, qual o histórico dessa pessoa, o que levou ela a fazer isso. E se você for ver pela lei do Brasil, irmãos, a misericórdia de Deus. Mas é que nem o irmão falou aqui, irmãos, você que é crente, irmãos, fazer que nem aquele, deu um depoimento de um pastor, abrindo um parênteses aqui, um rapaz a qual lá nos Estados Unidos tinha matado várias mulheres. Nos Estados Unidos, quando vai ao tribunal, a júri, as pessoas vão lá e falam a verdade, né? E ele falava, não, você tem que morrer. E tinha uma pessoa a qual era evangélica, um senhor de barba, assim, bem grande. E ele começou a falar, né? E ele falou que ele foi obrigado a fazer um mandamento que o Senhor nos ensinou, o mais difícil, que era amar o próximo, a pessoa a qual fez o mal para ele e ele perdoar. E aquela hora, aquele homem, ele chorou, irmãos, mas ele era um psicopata. Pela psicologia, a pessoa não tem nenhum sentimento. Mas olha o que aconteceu. Isso é o evangelho, irmãos. É Deus. Quando Deus age, Ele transforma, irmãos. Então é desta forma, irmãos.
Então isso ele requer de mim e de você, as nossas atitudes no dia a dia. Para que eu e você, nós demonstramos o amor a qual o Senhor tem nos dado. E abominar todo este mal. E seguir os mandamentos. Você vai ser perseguido, com certeza, irmãos. Está na palavra. Mas não desista. Porque a recompensa vai ser bem maior. Você pode ter certeza, irmãos. Quando seu galardão lá no céu, você vai adquirir. Quando o Senhor te chamar pelo nome e te dar um novo nome. Irmãos, isso está acontecendo. Eu oro todo dia, irmãos, pedindo a misericórdia de Deus na minha vida, para que o Senhor possa diminuir a minha vida e para que Ele possa crescer cada vez mais na vida da igreja. E eu dou graças a Deus que nós temos homens de Deus aqui nessa igreja, a qual se preocupam com a palavra, porque este mundo, irmãos, está cheio de pessoas a qual ensinam tudo errado, e as pessoas esquecem de ler a palavra, só querem só engolir, esquecem de ler, e não praticam, e aí eles engolem qualquer coisa, e acabam fazendo o errado. É desta forma qual acontece, e o Senhor Ele requer diferente de mim e de você. Quando alguém estiver pregando, Ele quer que você analise, que você mastigue aquilo, como a palavra do Senhor ela nos ensina aqui, irmãos. Tudo que está acontecendo está dentro desta palavra, irmãos, está dentro desse texto. Multidão vão se levantar, e às vezes você pode fazer um comparativo com isso, lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo ele foi perseguido, aconteceu isso com ele também, irmãos, e ele só estava testemunhando de algo a qual aconteceu com ele, da transformação a qual ele teve, e ele foi perseguido, foi açoitado. Tem uma parte lá em Atos, se não me engano, em Atos 16, estava ele e Silas lá pregando na cidade, e tinha uma adivinha, e ela, olha, aqueles homens, eles pregam a verdade, anunciam a verdade, toda hora ficavam falando, e até que ele repreendeu, e aquela mulher ela foi liberta, e por causa disso ele foi preso, e ainda foi açoitado, mas a recompensa aconteceu naquela hora. Ele salvou uma família, pela atitude a qual ele teve, foi preso, foi açoitado, mas não negou ao Senhor. E se alguém entrasse aqui agora e falar que vocês estão presos, porque vocês estão anunciando a verdade, o que você ia fazer? Você ia negar a Deus, ou você ia adorar e falar, não nego ao Senhor? Irmãos, esses dias estão muito próximos, como acontece nos outros países, aqui não é diferente, irmãos, está bem próximo de acontecer, irmãos, mas isso você tem que persistir, irmãos, e adorar ao Senhor Deus vivo, e mostrar para as pessoas o que o Senhor tem feito, e alertar ela, porque isto é o nosso dever de cristão, irmãos, alertar, falar, está acontecendo isso, mas está na palavra. Mas aonde? Você vai lá e mostra, irmãos, porque tem pessoas ainda que não sabem. Mas você fala, mas tem a internet, tem tudo, mas as pessoas estão interessadas em outras coisas, irmãos. Elas estão focadas lá no celular, vendo coisas a qual nem edificam a ninguém. Esquecem de ler a palavra do Senhor. Esquecem de ver um vídeo a qual é publicado sobre a palavra. Elas esquecem disso. Elas só querem o oba-oba. Isso requer eu e você anunciar a verdade e mostrar para elas o caminho a qual elas devem andar. Então fique esse alerta. Fiquem atentos, porque a vinda está muito próxima. O Senhor está bem na porta assim a bater, não. Só não percebe quem não quer, irmãos. Amém? No final desta pregação vai dizer que aqueles que perseverar, eles vão herdar a vida eterna. Aqueles que perseverar no evangelho verdadeiro, aqueles que pregam em espírito e em verdade, a qual adoram ao Senhor, você pode ter certeza que as suas bênçãos são muito grandes, mas não nessa terra, mas sim a qual é esperada. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade, as palmas louvem o Senhor.
Com a permissão do pastor e do evangelista, eu vou fazer uma oração. Aleluia.